Olá, irmãos. Bom dia. Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9, diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Qual é a nossa parte no plano da salvação? Você sabe que para nos salvar, Deus fez o que ninguém faria. Ele morreu no lugar daqueles que não mereciam. Romanos 5, verso 8, chega a dizer que Deus prova o seu amor, dando Cristo para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Lá na cruz, antes de morrer, em agonia, quase pronto para dar o seu último suspiro, Jesus disse a respeito dos próprios soldados: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E até mesmo daqueles que diziam para ele descer da cruz. Como pode alguém no seu pior momento pensar nos outros? Mas o fato é que Jesus fez tudo. Não existe nada que o ser humano possa fazer para se salvar. Jesus já fez tudo o que era preciso. E mesmo que o ser humano quisesse, ele não poderia, porque o salário do pecado é a morte. E não é a morte que nós morremos aqui, que infelizmente os nossos queridos, infelizmente, passam por ela. É a morte eterna. E Jesus já passou por essa morte, a morte eterna, e ressuscitou. Tá, então, qual é a nossa parte, diz a pergunta hoje? Muitos dizem: a nossa parte é aceitar. Está certo, não está errado. Mas, acima de tudo, a nossa parte é confiar. Imagine que o seu médico diz para você que o seu coração já não serve mais. Você tem, no máximo, 3 meses de vida. É difícil pensar na própria morte, não é mesmo? Mas ele diz que existe uma saída. E a saída é um transplante de coração. Caso contrário, você não vai sobreviver. Você mesmo percebe que está mais fraco, que a sua respiração já não é a mesma. Você percebe que seu corpo não obedece tanto. E os exames provam que de fato o médico está certo. Você tem um coração que já não serve mais. E agora? Você faz o transplante ou não faz? Pois é. A ideia, com certeza, é fazer um transplante. Se você quer continuar vivendo. Mas é claro que não é uma coisa simples.
Primeiro, porque é uma das cirurgias mais invasivas que podem ser feitas. E para você fazer, você tem que confiar no médico para tirar o coração que nasceu com você e colocar outro coração. Não é simples fazer isso. Mas você percebe que se quer continuar vivendo, o transplante é inevitável. Precisa ser feito. Qual é a sua atitude nesse caso? Por necessidade, você decide confiar. Claro que existem pessoas que preferem não transplantar. Pessoas já mais velhinhas e por aí vai. São várias as razões. Mas depois de feito o transplante, ainda existe a vida do transplantado, que não é uma vida comum. Existem vários tipos de cuidados e assim por diante. A pessoa pensa a respeito. Mas a grande questão aqui, como eu já disse desde o início, é o fato de confiar. Porque o coração, ele é o símbolo da vida. Quando ele para de bater, não importa. A vida deixa de existir. Então, a salvação não é nem um pouco diferente. Ela é exatamente assim. Assim como um transplante, assim como uma cirurgia no coração, é dramático. Porque Jesus, ele deu a vida, ele morreu para doar a vida dele para nós. É importante lembrar que para o coração de alguém ser transplantado, ser trocado, é preciso ter o coração de outra pessoa, porque nunca se fabricou coração. Mas Deus faz exatamente isso. Ele traz o seu coração, o coração de Deus, e põe em nós. Não significa que você vai ter tudo que Deus tem, todas as habilidades, toda a santidade de Deus. Mas no mínimo, se você permitir, vai ter o coração de Deus. E em você vai pulsar o mesmo jeito, o mesmo amor, a mesma atitude que Deus tem para com seus filhos. É por isso que Jesus faz a comparação quando ele diz que aquele que acreditar em mim, aquele que confiar em mim, eu e o meu Pai viremos a ele e nele faremos morada. É exatamente isso que acontece. Quando Deus vem, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm, eles vivem em nós. Assim como o coração de uma pessoa que infelizmente faleceu bate no peito de outra pessoa, aquele coração é uma parte da pessoa e ele vive. Você entende? Um pedacinho de outra pessoa. E é isso que Deus quer fazer nos seus filhos. Esse é o processo da salvação. Você entende? Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. É o coração de Deus batendo em nós. E você vê um exemplo claro disso aqui, no texto que nós lemos. Zaqueu confia em Deus. Antes, ele confiava nas suas riquezas, nas posses que ele tinha conseguido através do seu trabalho desonesto. O dinheiro era a segurança dele. Era tudo aquilo naquilo que ele se apoiava. Era tudo aquilo que ele achava que precisava.
O que será que você acha que precisa? No que será que você acha que deve se apoiar? Zaqueu abriu mão. Ele aceitou o convite do Espírito Santo. E disse, Senhor, eu abro mão de tudo isso aqui. Dou metade do que eu tenho aos pobres. Sem Jesus pedir. O Espírito Santo tocou e ele aceitou. E Jesus prontamente disse o quê? Hoje entrou a salvação nessa casa. Por quê? Porque nele já batia o coração de Deus. A influência do Espírito Santo. A ação do Todo-Poderoso. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aceite o convite que Deus está fazendo a você. Não importa o que você tenha que passar. Saiba que Jesus está aí com você, assim como ele estava na casa de Zaqueu, com você, sempre. Não vai te abandonar, vai te acompanhar e vai te abençoar. No nome de Jesus. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.